Pelas ruas não se fala em outra coisa. Política, presidente, deputado, quem vai votar. Mas nem sempre uma conversa sobre esse assunto termina em harmonia. Afinal, há aquele ditado que diz que futebol, política e religião não se discute. Tinha dois cidadãos aqui nesse banco mesmo, sentado, estavam discutindo sobre política. E eu estava no outro banco, se me escutando na conversa. Aí ele gritou sobre um certo político aí. E aí eu gritei, ele falou, só você que vai votar nele. Aí eu gritei de lá, eu também vou votar nele. Aí pronto, já virou na bicuda, né? É que neste período onde as eleições se aproximam, discussões sobre política têm abalado relações entre amigos e internautas. E a maioria das brigas acontecem pelas redes sociais. Hoje a gente estava numa situação bem complicada, né? Eu acredito que já virou meio baixaria, sabe? Umas coisas meio nada a ver, umas discussões meio até pro lado da violência, assim, sabe? Meio palavreado, que não é muito legal. Nas redes sociais é um quebra-pau por causa da opinião alheia. Fulano diz que vai votar naquele, ciclano diz que jamais votaria no outro e os comentários rolam solto. Até mesmo em família, em amigos, a gente às vezes sai, comenta alguma coisa de política, cada um quer que vota no outro, mas política é difícil de se discutir. A gente às vezes comenta, né, fala, vota no fulano que precisa, né, mas aí a pessoa, não, vou votar no fulano e não adianta, ele é melhor do que esse. Fica uma situação, um clima chato? Fica sim. Todo mundo é livre para se expressar, mas é preciso ter limites. Cara a cara, as pessoas até evitam discussões sobre política, mas muito internauta pensa e já vai postando. É melhor pensar bastante antes disso. Se você se expõe numa rede, precisa ter paciência e maturidade para enfrentar as consequências e as possíveis críticas que poderão vir. Na verdade, a intolerância realmente é uma das características do homem moderno, da nossa sociedade moderna, né? Mas quando esses conflitos, desses tipos de comentário ou de opinião são gerados, na verdade é porque existe ali um atrito de diferença com relação à opinião ideológica. Né? Existe um conflito direcionado aos meus valores, aos meus princípios. É impulsivo, né? A pessoa ela sente que ela, ao invés de simplesmente ouvir e estar respeitando a opinião do outro, mesmo sem que nada se modifique na opinião dela, é como se ela tivesse que impor aquilo que, dentro do contexto moral e ideológico dela, é tido como correto e inabalável. A Janaína costuma postar a opinião da política nas redes sociais. Fala o que pensa. De vez em quando eu posto, sim. A minha opinião é o que eu acho certo. E você defende até o fim. Sim, se outra pessoa não gostar, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Mas é preciso ter etiqueta até para opinar, seja em uma conversa pessoalmente ou na internet. O que vem acontecendo é um discurso de ódio. O meu direito é até um ditado muito antigo, né? O meu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Eu tenho o direito, sim, de me expressar, de falar a minha opinião, mas eu não sei se eu tenho o direito de ferir a opinião do outro. Porque de uma certa forma, quando eu me exponho, eu estou dando abertura para o outro também fazer a opinião dele. E se eu tenho o direito de dar uma opinião, por que o outro não tem? Por mais diferente que seja. Entende? Então eu falo que o conflito, que a fofoca, que esse tipo de atrito, ele acaba quando ele chega no ouvido de uma pessoa inteligente. Né? Por quê? Porque essa pessoa inteligente ela vai saber o que fazer com aquilo. Bom, então eu estava no meu direito, postei o que eu quis. Então eu dou para o outro o direito de fazer o mesmo. Ao mesmo tempo em que eu tenho que ter o bom senso de entender que o meu limite termina quando começa o limite do outro. Ah, se você aí brigou por causa da política, dá tempo de voltar atrás. E vamos seguir aquela velha regrinha de que o voto é secreto. Acho que a gente tem que votar sim, voto consciente, e uma coisa mais tranquila, porque a pessoa excluir a outra em rede social, ali no Facebook, aí a outra posta, por que excluiu? Não é legal, né?